Hey guys! Bem-vindos a outro Quick Tips, sua fonte de dicas para falar inglês. Hoje estamos falando sobre as fases da nossa vida, o quão difícil é navegar pelo mundo e aceitar as mudanças que acontecem com o passar dos anos. Na música Landslide, da banda dos anos 70 Fleetwood Mac, a mensagem é essa: será que eu consigo continuar? Ao analisar as experiências de vida, a cantora Stevie Nicks usa o Present Perfect, o tempo verbal em inglês que nos ajuda a contar sobre como o passado pode influenciar o nosso presente. Veja nesse trecho: I have been afraid of changing because I have built my life around you. Toda vez que virmos a estrutura I have, you have, we have, they have ou he has, she has, it has, junto com um complemento verbal no passado, estamos usando o present perfect, ou seja, estamos falando sobre experiências que ainda são relevantes para nós no presente. Legal, né? Espero você no próximo episódio. See you! Olá, meu nome é Lenita e esse é o Só Jeito de Falar, uma série do podcast Humanas em Ação. Aqui é um espaço para pensar sobre o que falamos e por que falamos o que falamos. Parece confuso? Calma que isso é só jeito de falar. A nossa proposta é trazer em cada episódio uma palavra ou uma expressão polêmica, contextualizar, problematizar e refletir sobre diversos temas. Para apresentar a palavra do nosso episódio piloto, vou trazer aqui um ocorrido, nem tão recente assim, porque no mundo das notícias as coisas ficam velhas, rápido demais. Uma publicação feita no dia 10 de março viraliza no Twitter. Nela, uma jovem se pergunta como é que faz para desmatricular uma colega de sala. Uma outra diz: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada." E uma terceira concorda. A que grava o vídeo continua: "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião." E o deboche continua: "Imagina que ela nem deveria saber o que era o Google." A vítima, que aos 43 anos realizava seu sonho de entrar na faculdade, sofreu discriminação por ser considerada velha. A nossa palavra desse episódio piloto. Engraçado que eu escolhi logo a palavra velha para fazer algo novo para mim. E logo eu, que também tenho praticamente a mesma idade da mulher que sofreu preconceito em entrar na faculdade, ou seja, uma velha também. Tenho 40 anos e comecei ano passado a faculdade de letras no CEUB aqui em Brasília. Eu estou em outro contexto do vivido pela minha contemporânea vítima do etarismo. Lá pelos idos de 2001, eu entrei na faculdade aos 18 anos. Saí de Cuiabá e fui morar em São Paulo na moradia estudantil da USP. Lá encontrei colegas bem mais velhos que moravam também na moradia estudantil. De início eu senti um estranhamento. Meu vizinho, por exemplo, Epitácio, parecia ter mais de 40. E o Castilho, hoje servidor público assim como eu, na época certamente já passava da cidade. Eu confesso que estranhei também. Mas esse estranhamento durou pouco. Também tinha enraizado dentro de mim, de certa forma, o padrão da bolha classe média. Eu pude me dedicar somente aos estudos, isso que deveria ser um direito de toda criança e adolescente. A diferença é que eram outros tempos, e mesmo que eu na época tivesse externalizado algum preconceito, ele não estaria e nem esteve reverberando nas redes sociais. As redes sociais escancaram as coisas boas e as coisas ruins que estão enraizadas e estruturalmente presentes na nossa sociedade. Hoje, eu sou a pessoa que vai na faculdade fazer as provas e penso: mano, eu destoo de geral aqui. Olho para as pessoas e falo para mim mesma que sou igual a todos eles. E quem se importa, não é mesmo? Nunca passei pelo que a mulher passou, mas as pessoas podem me ver e pensar a mesma coisa e não terem gravado nenhum vídeo, não é? Vai saber. Uma coisa é certa: todos nós
e todas nós podemos ser vítimas do etarismo ou reproduzir o preconceito contra pessoas mais velhas. Tudo que a gente não questiona, a gente tende a reproduzir, e as coisas que ouvimos e aprendemos, nós repetimos. Por isso, eu proponho a reflexão. Vamos olhar de perto a palavra velha. Já explico de antemão que foi escolhido velha, no feminino, mas tudo é válido também para o velho. Mas com uma camada de açúcar por cima, né? Já que o patriarcado e o machismo estrutural trazem uma carga ainda mais pejorativa para as mulheres. E somos nós, as maiores vítimas do etarismo. E pasmem, nós podemos sofrer etarismo inclusive sendo mais jovens do que os homens que reproduzem o etarismo. Segundo o dicionário Michaelis, ou Michaelis, eu nunca sei como é que fala o nome desse dicionário, a definição de velha no sentido denotativo, ou seja, literal, é simplesmente mulher adiantada em anos. O que me chamou a atenção foi que, no sentido conotativo ou figurado, a primeira definição de velha é a morte. Sim, morte. Em seguida vem mãe. Acho curioso o fato que somos nós, mães, que geramos a vida e mesmo se jovens, somos vistas como adiantadas em anos. E isso é verdade de maneira geracional, em relação à prole, já que finalizamos nossa objetividade biológica. Somos ou viramos velha e completamos assim o ciclo aprendido na aula de ciências: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nesse sentido trazido pelo dicionário, a palavra velha traz implícito a dicotomia da vida e morte e aproxima esse conceito da mãe. A velha, no dicionário, é início, meio, fim e é processo. Une extremos, ela gera vida e ela traz consigo a temida morte. Podemos deduzir então que a velha causa medo. Nós, humanos, conscientes da nossa própria existência, temos medo da morte. A morte é a desconhecida que não queremos conhecer. Gente, a velha causa medo. Não é incrível isso? A mulher velha causa medo. Ao contrário da juventude, que é associada à inocência, pureza e doçura, a velha não. Os adjetivos aqui são outros. Não é nada por acaso que as princesas do universo dos contos de fadas são todas jovens, virginais, que deixaram pouco de ser crianças. A elas tudo é possibilidade de vir a ser, mas claro, que centrada naquela virada de chave ou no último degrau a ser escalado, o cume, o casamento, que enfim leva a moçoila para aquela parte da vida que o conto de fadas deixa de existir, já que a princesa agora passa a ser coadjuvante da vida de todo mundo, do marido, dos filhos e da comunidade. Ela passa então, pobre coitada, a ser a velha, a que olha para Branca de Neve e se ressente daquilo que ela já não é mais na frente do seu espelho e vira a bruxa. A bruxa jovem só a Sabrina e olhe lá. E digo mais, os adjetivos outros que falei, a velha geralmente é um adjetivo quase indissociável de bruxa, essa sujeita absoluta. Sem demagogia, essa palavra velha é usada em muitos contextos e, na maioria das vezes, com o intuito de ofender, rebaixar, menosprezar e, infelizmente, realmente ofende muitas pessoas. Levando isso tudo em consideração, proponho a seguinte reflexão. Velha. A pessoa velha. A velha não existe isoladamente. Ser velho ou velha é sempre relacional e contraposto àquilo que não é velha ou velho, ou seja, a nova ou ao novo. Sempre há alguém mais nova ou mais velha. Todos nós somos velhas, mesmo logo depois de nascermos. Não existe de fato a velha absoluta. Ou se existe, é tão efêmero esse lugar que logo a outra velha vem, aquela velha do dicionário, e no sentido figurado, a dona morte. E vai-se embora o pináculo da velhice para outra tomar o seu lugar. E no fim das contas, jovens, no fim das contas, ser velha deveria ser o objetivo de todas nós.
Ou morrer jovem seria a solução? A deusa que me livre, jamais. A humanidade caminhou muito para que nós possamos viver muito tempo e oxalá com qualidade de vida. Ou será que a nossa saída é ser velha sem parecer velha? Sem as marcas que o tempo deixa no nosso corpo, na nossa cara, na nossa alma? A pressão estética vai nos vencer? Vamos ser rendidas pela pressão e esconder que nascemos no milênio passado? Ou será a hora do orgulho velha surgir? Orgulho velha, com letras garrafais. Será a hora de darmos mais visibilidade para a pauta do preconceito etário? Pensemos todos juntos. Essa não é uma pauta só dos idosos. Pessoas de 30, 40 anos e até mesmo de 20 podem sofrer etarismo dependendo dos contextos e bolhas que fazem parte. E para nós mulheres, como disse antes, podemos colocar um peso 2 ou até mesmo 3 nessa questão. A minha proposta final aqui é pensar se devemos nos rebelar contra o uso da palavra velha ou se devemos nos apropriar da palavra para ressignificá-la. Velha, em vez de a morte, ser velha, a que vive, sobrevive, a que não morreu jovem, a que continua viva, velha, a pessoa que viveu mais do que você, que se refere à ponta. Por fim, velha, a pessoa que nasceu antes e que vive no mesmo tempo histórico que você, jovem. Com essas questões e provocações, eu fecho esse piloto e quero saber o que vocês pensam sobre o tema. E vamos continuar esse debate sobre a palavra velha? Podemos falar em outros momentos sobre o velho também. E aqui os problemas são outros, não é? Sempre quis pensar mais na associação contemporânea entre velho e lancha, que faz sucesso nas redes sociais. Enfim, quais são as outras palavras, expressões e temas que vocês gostariam de pensar, problematizar e por que falamos? O meu perfil nas redes sociais é LenitaBR e meu e-mail é lenitabr@gmail.com. Um abraço.